18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 31 de agosto. Último dia do mês de agosto, hein, Karime? Acabou-se. 2021, agosto. É mês longo esse, hein, É Karime? verdade, hein, gente? Demora. Um mês que tem um ano inteiro dentro, esse né? Esse mês é brincadeira, Karime. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 horas, 1 minuto. 18 horas. Karime, hoje nós temos ingressos aí, convites para o circo. Vamos para o circo, Karime. Vamos para o circo Marcos Frota, que esta semana agora eles estão com um show dos personagens da Disney, gente. Legal. Olha que bacana. Então você é nosso convidado, tá? As primeiras 2 pessoas que passarem aqui na rádio, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, levam um par de ingressos cada uma, ok? Tá combinado assim? Você é nosso convidado para o espetáculo do Marcos Frota. 6 e 2. 18 horas. Karime Leão, uma notícia, né, assim, relacionada à energia elétrica. Olha só, temos novo aumento na conta de luz. O governo federal anunciou agora, no fim da tarde, a criação de uma nova bandeira, a bandeira da escassez hídrica, Karime. Agora é mais alta, inclusive, que a tal bandeira vermelha. Pois é, a tarifa da bandeira vermelha 2 já era o mais alto patamar, né? Pra gente ter uma ideia, a bandeira vermelha 2 é de R$ 9,49. Agora, essa nova tarifa, né, a bandeira da escassez hídrica é de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Representa aí quase 50% a mais do que a bandeira vermelha 2 e já começa a valer a partir de amanhã, dia 1º de setembro, e deve seguir até abril de 2022. Bom, menos para os inscritos na tarifa social, claro, e no estado de Roraima. Karime, a ação faz parte do Plano Nacional para reduzir o consumo de energia, ok? E o país passa pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos, hein? As informações a respeito da nova tarifa estão no site consumoconscientejá.com.br e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. A Assembleia Legislativa aprova a instauração da CPI da Amazonas Energia. A empresa vai responder pela má prestação de serviços no estado. E o número de casos de rabdomiólise aumenta para 44 aqui no Amazonas. De ontem para hoje foram registrados 11 novos casos. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas denuncia baixa qualidade da alimentação servida em escolas estaduais da Zona Leste de Manaus. O Ministério Público do Amazonas investiga a falta de medicamentos, equipamentos e condições precárias de trabalho em unidades de saúde aqui em Manaus. 6 horas e 4 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e hoje o IBGE divulgou mais um indicador negativo para a economia do Amazonas. A população desocupada aqui no estado chegou a 303 mil pessoas entre abril e junho de 2021, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD, contínua trimestral divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. E o Amazonas apresenta, assim, a 10ª maior taxa de desocupação entre os estados do país. Os maiores percentuais de desocupação foram registrados em Pernambuco, Bahia e Sergipe, e as menores taxas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E com esse cenário, aumentou também o número de pessoas empregadas por conta própria, na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano de 2021. No Amazonas, 602 mil pessoas, ou seja, 36,7% do total de ocupados, trabalhavam por conta própria no segundo trimestre do ano.
No total, são 51 mil pessoas a mais ocupadas desse modo no estado do Amazonas, o que representa 9,3% a mais. Vale destacar que desse total de 602 mil pessoas, 558 mil não possuíam um CNPJ, ou seja, 92,7% delas estavam na informalidade. A taxa de 36,7% de pessoas trabalhando por conta própria foi a segunda maior do país, atrás somente da taxa do Amapá. E o rendimento médio real das pessoas ocupadas variou 0,9% em relação ao trimestre anterior, o que estatisticamente representa estabilidade, passando de R$ 1.841 para R$ 1.857. Já em relação ao mesmo trimestre de 2020, a perda foi de 16,4%, que representou diminuição de R$ 364 no rendimento médio do trabalhador. Você está ouvindo 18 horas. E um outro levantamento divulgado hoje também aponta que o Amazonas foi o único estado brasileiro a registrar aumento na taxa de homicídios entre 2018 e 2019, no primeiro ano da gestão do governador Wilson Lima. O levantamento é do Atlas da Violência 2021, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o estado também foi o único a apresentar alta de 5,4% na taxa de mortalidade juvenil em 2019 em relação ao ano de 2018. A taxa de homicídios de jovens homens com idades de 15 a 29 anos de idade cresceu 6,9%. E na comparação com 2018, a taxa de homicídios no estado aumentou 1,6%. O número de mortes violentas por causa indeterminada apresentou um aumento de 94,7%. Enquanto a violência aumentou aqui no Amazonas, no restante do Brasil, houve redução da criminalidade. Os homicídios do Brasil caíram 21% no mesmo período. Esse é o menor número de assassinatos no Brasil desde 1995, início da série histórica. E apesar do Brasil ter apresentado uma redução de 18,4% nas mortes de mulheres entre 2009 e 2019, em 14 das 27 unidades da federação, a violência letal contra as mulheres aumentou. Os aumentos mais expressivos foram registrados nos estados do Acre, com 69,5%, no Rio Grande do Norte, com 54,9%, no Ceará, com 51,5% e aqui no estado do Amazonas, com 51,4%. E aqui no Amazonas estamos regredindo na economia, na saúde, na segurança pública, infelizmente em todos os setores, tudo resultado de um conjunto de fatores. Mas o principal deles é, sem dúvida, a má gestão do governo de Wilson Lima, que apesar da arrecadação recorde, não investe no que é prioridade. Tudo é consumido pelo desperdício, má aplicação, má gestão e também pela corrupção. E quem paga o pato, quem fica com o prejuízo é o povo, a população mais humilde, que fica sem emprego, sem renda, sem um sistema de saúde digno, exposto à violência e também à criminalidade, sem que nossas autoridades façam algo de concreto para melhorar a vida da população. Estamos entregues à própria sorte, um governo desacreditado, mergulhado em denúncias de corrupção e que agora só pensa em reeleição. Essa, infelizmente, é a realidade aqui do Amazonas. 18 horas. E a falta de efetivos e de infraestrutura das polícias do Amazonas não é apenas um problema denunciado por políticos de oposição ao governo, hein? Na última semana, deputados estaduais governistas também denunciaram a situação do interior do estado. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Cabo Maciel, protocolou expediente na forma de indicação ao governo do estado, por meio do comando da Polícia Militar, para envio de viaturas com tração nas 4 rodas para o policiamento ostensivo nos municípios de Tonantins, Itacoatiara, Nova Olinda e Manicoré. A solicitação do deputado foi com base na necessidade constatada do número insuficiente
suficiente de viaturas para os policiamentos atenderem a crescente demanda dos municípios. Segundo o parlamentar, o pedido já foi aceito pelo governo do Amazonas diante da necessidade existente no interior do estado para se reforçar a segurança pública, mas ainda não há data para a entrega das novas viaturas. São viaturas traçadas a diesel, né, e vai fortalecer muito em virtude dos municípios terem aí as principais estradas serem através das vicinais, dos ramais, onde afetam diretamente as comunidades dos municípios. E o grande crescimento do narcotráfico de drogas e do tráfico de drogas é por intermédio das comunidades que fazem fronteira de município para município, de município para a nossa capital. As viaturas serão encaminhadas gradativamente, em média 30 viaturas será encaminhada agora recentemente, falta só o governador marcar a entrega dessas viaturas que irá atender esses municípios através da solicitação da Comissão de Segurança Pública. O deputado Cabo Maciel falou ainda que a Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia vem articulando a reforma de batalhões de guarda e de delegacias no interior do estado, principalmente no município de Iranduba, onde foi registrada a terceira fuga de detentos em menos de 2 meses. Hoje é uma deficiência muito grande, essas unidades não têm oferecido as condições necessárias para atender o servidor do sistema de segurança, e existe o planejamento do governo de fazer a reforma e a ampliação de alguns batalhões no interior do estado e as delegacias. E eu fiz um pedido especial para a delegacia de Iranduba, onde está havendo fugas semanalmente praticamente, e a delegacia de Itacoatiara, que é uma delegacia regional e atende não só Itacoatiara, mas toda aquela região. E dessa forma nós temos procurado manter uma postura da Comissão de Segurança Pública em defesa dos servidores do sistema e da estrutura do sistema para melhor atender a sociedade amazonense. Outro deputado da base do governo, Saulo Viana, também encaminhou requerimentos à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, solicitando reforço do policiamento ostensivo em Humaitá, com atenção para os bairros daquele município. Segundo o deputado Saulo Viana, moradores relataram que têm sofrido muitos assaltos na cidade, correndo risco até mesmo à luz do dia, e que por isso o pedido de urgência para que o problema seja solucionado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, o pedido de CPI para investigar a má prestação de serviços por parte da Amazonas Energia conseguiu as 8 assinaturas necessárias para a comissão ser instalada. O requerimento foi assinado pelos deputados Sinésio Campos, pelo presidente Roberto Cidade e pelos deputados Serafim Correia, Wilker Barreto, Denilson Chagas, Fausto Júnior, João Luiz e também a Terezinha Ruiz. E o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, prometeu instalar a CPI da Amazonas Energia já amanhã, quarta-feira. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, autor do requerimento de criação desta CPI. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlos Júnior, da Rádio Mix, do programa 18 horas, né? Eu quero dizer que eu já estou no meu 7º mandato e é a primeira vez na história da minha trajetória política que eu apresento uma CPI, tendo em vista que o que está acontecendo hoje com a população não só de Manaus como dos municípios é o que nos preocupa muito. Tarifa excessiva, uma prestação de serviço, na verdade, de péssima qualidade depois da privatização, programa Luz para Todos, que na verdade não está sendo feito a manutenção da rede, comunidades que estão ficando 1 a 2 semanas sem energia. Então, dessa forma, Karine e o nosso Carlos me levou e em tempo recorde, na verdade, enquanto o deputado Roberto Cidade estava se pronunciando na tribuna diante de mais um município que ele foi fazer a visita, eu disse que, como presidente da Comissão de Minas e Energia, eu entendo que não é mais somente chamar a direção da Amazonas Energia para uma audiência pública. Na verdade, audiências públicas já tiveram muitas. E hoje essa empresa é a campeã de denúncias, de reclamação
tanto nos PROCONs, como no Ministério Público, na Defensoria Pública, né? Em todos os órgãos de fiscalização e controle. E como também na Câmara Municipal de Manaus se tentou e não teve êxito, então propus, e que na verdade já passamos já de 10 assinaturas. Era 8 necessárias, de 24 deputados já passamos de 10 assinaturas. E tenho certeza que amanhã praticamente a totalidade dos deputados estaduais estarão subscrevendo essa CPI que eu apresentei aqui. Deputado, e essa situação deve ainda piorar, porque a gente abriu o programa falando exatamente dessa nova tarifa criada pelo governo federal, né, pela escassez hídrica. Então, essa realidade aqui para o nosso estado vai ficar pior com a conta mais alta, não é isso? Exatamente, por conta que teve a interligação do sistema integrado nacional e a empresa depois de privatizada, Karina, aconteceu algo extremamente preocupante que muitas das pessoas não sabem. Primeiro foi a desativação das térmicas que funcionavam no interior, como Itacoatiara, Urucuituba, né? Em todos os municípios. Então, o que acontece? Quando retiraram as térmicas que eram instaladas nos municípios para interligação na rede, na verdade agora aumentou a tarifa e também a qualidade do serviço. Então é algo que nós sempre estávamos defendendo, porque não seria necessário a saída, né? Ou seja, das térmicas que existiam nos municípios. Então eles tiraram, né? Ou seja, como também temos aqui o problema que com a privatização houve a demissão de muitos profissionais de décadas que conheciam o sistema em funcionamento, então são muitos prestadores de serviço que não têm ainda o conhecimento e a expertise do serviço e que não é feita a manutenção da rede, e com isso aqui está com essa tarifa, como você falou, altíssima. Tem aqui no estado do Amazonas, na Amazônia, o compromisso e responsabilidade social do país de manter a floresta em pé. Então, essas tarifas que foram majoradas aqui e a precariedade na manutenção e ampliação da rede elétrica é que hoje nós temos aqui no Amazonas perdas econômicas, graves transtornos para a população e não tem outra saída mais. Não é somente fazer audiência pública, é fazer uma comissão parlamentar de inquérito e fazer o levantamento exatamente por que pagamos uma grande tarifa, tendo em vista que hoje as térmicas que atendem hoje, principalmente Manaus, não consomem mais o diesel, consomem o gás produzido aqui no nosso estado. Então não teria justificativa de ter uma das tarifas maiores do Brasil. Ok, deputado, o senhor falou aí agora, mencionou, né, o interior. A situação no interior parece que está pior, não é isso? Como é que está a frequência de reclamações? Como é que está a situação no interior desse nosso imenso Amazonas? Olha, Carlos Júnior, eu que ando muito pelo interior, como os outros deputados, são constantes racionamentos, blackouts, apagões, falta de manutenção da rede. Então, no interior é algo absurdo. O Luz para Todos, que na verdade levou para integrar, para funcionar escolas, postos de saúde, centros comunitários no interior, nas comunidades, nos distritos, a população está ficando 15 dias, um mês sem energia. Nas comunidades indígenas também não é diferente. Agora um detalhe, o que me causa estranheza, e por isso que apresentamos esse pedido de CPI, são os valores altíssimos. Ou seja, não tem energia, não tem para quem reclamar nos municípios, mas a tarifa é altíssima. E em detalhe, fazendo com que essas pessoas que quando estão em dívida, eles acabam contraindo dívidas que já vão diretamente fazendo essas pessoas ficando com o nome sujo na praça, né, como diz a linguagem popular. Então, isso eu dou aqui como exemplo que está acontecendo em Itacoatiara, em Manacapuru, Iranduba, Urucuituba, Humaitá. Agora há pouco o presidente da casa foi lá em Humaitá e viu Humaitá e Apuí, que estão fazendo um grande levante, uma manifestação imensa lá, que a população está sem energia. Imagina, a indústria de laticínio, as pessoas perdendo a sua agroindústria, a sua polpa de fruta, né? Ou seja, o estado do Amazonas está em forma deplorável. Sabemos o nível hoje da produção hídrica, né? Mas temos que ter aqui alternativas de energia para o nosso estado. Agora não dá
Não dá para ter uma tarifa elevadíssima. O governo federal parece que perdeu o controle, privatizou a Amazonas Energia. E qual foi algo que levou ao convencimento da população que a privatização era melhor? Que é melhorar o serviço, que não teria uma taxa tão elevada. Então, eu creio que sofremos muito. No caso aqui do Amazonas, a Amazonas Energia é responsável pela distribuição da energia elétrica nesses sistemas isolados em torno de 73 agências e 29 subagências, né? Totalizando uma média de 102 localidades aí nos nossos 61 municípios. O que está acontecendo, Carlos Júnior e Carinho, é que está sucateado no interior. Então não tem sentido hoje pagarmos uma tarifa alta no Sistema Nacional Integrado. O Ninho de Tucuruí ficou como se fosse a nossa grande redenção, né, de chamar novas empresas para o polo industrial com a garantia de termos energia de qualidade e com volume. Isso não está acontecendo. Então eu creio que essa política da ANEEL de rever, e agora é o momento de estarmos juntos nessa luta. A ANEEL, ela tem que trabalhar, primeiro, com esses padrões que não são satisfatórios, né? Os critérios do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Quanto ao tempo de interrupção no suprimento, a interrupção está sendo constante. Agora Manaus já está nessa situação. E é bom que a gente diga de forma bem clara: será se o Brasil está na iminência de ter um grande blackout, como aconteceu poucos anos atrás? Preocupante. Será que isto aí é uma forma de termos agora esse blackout, mas antes de ter o blackout, eles estão metendo a mão no bolso do povo? Então, eu creio que o caminho não é esse. Fazer uma tarifa alta para não ter o consumo. As pessoas agora, depois do Covid, aqui, o país que teve mais de 500 mil de pessoas que foram a óbito, aqui no Amazonas mais de 14 mil, pessoas estão com problema de depressão, problema psicológico, problemas mais diversos possíveis. Pessoas que tinham um negócio que fechou, tem problemas hoje para comprar o alimento, mas encontra uma tarifa altíssima de energia. E aí vem, sem critério nenhum, corta energia, não negocia de forma necessária. O Brasil que temos hoje, o nosso Estado, depois do pós-pandemia, é o momento de ter a busca do entendimento. E eu não vejo que a mão de ferro da Amazonas Energia está sensível a essa nova conjuntura, esse novo momento que o país passa. Sem dúvida, deputado. Na sua opinião, qual seria aí o ponto de partida dessas investigações? E o senhor pretende ser o presidente ou relator dessa CPI? Olha, eu apresentei, porque eu presido a comissão aqui de Minas e Energia. Nós já acompanhamos desde o início da implantação do Luz para Todos. É um tema que eu tenho conhecimento da matéria, mas quem define aí a presidência são os membros que o presidente da casa vai escolher, né? E se eu for, não teria problema nenhum, ao contrário. Até porque quando eu apresentei esse pedido de CPI, o primeiro pedido da minha vida política, eu não faço proselitismo, Carinho, de apresentar uma CPI por qualquer coisa. Mas eu vejo que nós chegamos no limite, porque o cidadão sem energia, aquele que tem uma pequena venda de um refrigerante, que está vendendo um sorvete ali, que está vendendo ali os ambulantes hoje que precisam um mínimo de energia, né? O cidadão que na verdade quer ter o conforto de chegar na sua casa, ligar o ar-condicionado e já não pode mais por conta da tarifa, me senti no direito, no dever de, pela primeira vez, dizer o seguinte: basta, chega. Eu creio que nós temos que buscar os responsáveis. O primeiro ponto de partida é esta privatização do Estado do Amazonas, a quem beneficiou e de que forma as pessoas estão fazendo dessa empresa caça-níqueis. Estão buscando dívidas, às vezes uma tarifa de 3, 4 anos atrás. Eles estão fazendo tipo assim um caça-níqueis. Se de repente você pode ter sido aí, Carlos, perdeu, um exemplo, uma conta que você pagou 1 ou 2 anos atrás. Eles não querem saber, vão lá primeiro, cortam
E se você não tem aí a conta para provar, você tem que pagar de novo. E às vezes tem que ir em cartório, tem que ir em tudo quanto é canto. Ou seja, virou um pandemônio disso. Sem dúvida alguma, deputado. Então, está insuportável isso. Então, muito dê certo a CPI. Tomara, e vamos acompanhar, né, os trabalhos, sem dúvida alguma, passo a passo, e é preciso mudar, sem dúvida. Eu acho que o consumidor amazonense aqui de Manaus, principalmente, está aí junto com esse basta, né? Não aguentamos mais pagar tão caro para um serviço tão ruim. Muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação, conversando com a gente sobre um assunto tão importante e de interesse de todos. Obrigado, Karine Leão, nosso amigo Carlos Júnior. E o detalhe, a participação de vocês no acompanhamento da nossa CPI, né? Quando eu digo nossa, é do povo do Amazonas, de mais de 4 milhões de habitantes. Para dizer o seguinte, vamos acompanhar, porque isso é importante. Tentaram fazer na Câmara Municipal de Manaus e na verdade, não conseguiram instalar. Eu creio que o momento agora como se trata de uma concessão pública, é uma concessão, uma licença de operação e da distribuição, né, e comercialização. Esse serviço que é essencial é do Estado brasileiro, entendeu? Então eles devem sim homenagem, eles devem sim explicações para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso faz bem para quem quer trabalhar de forma correta, que eu espero que a nossa energia tenha um corretivo, e aqueles que, na verdade, estão lá somente pensando no lucro, que sejam responsabilizados por todo o prejuízo e dano que já causou ao povo do Amazonas. Sem dúvida alguma, uma ótima noite, muitíssimo obrigada, bom trabalho. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Abraço. Obrigada. Você está no melhor Mix do Brasil e agora são 6 horas e 26 minutos. Boa noite. 18 horas. Bom, o número de casos de rabdomiólise aumenta para 44, hein? De ontem para hoje foram 11 novos casos. Vamos saber mais detalhes sobre essa doença na reportagem de Ananda Chama. Ontem, a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, recebeu mais 11 notificações de novos casos de rabdomiólise. Ao todo, já são 44 casos registrados e um óbito. Das novas notificações registradas, 5 são de Itacoatiara, 4 de Silves e 2 de Parintins. Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde, nesta segunda-feira, ainda seguiam internadas 10 pessoas de Itacoatiara. Todos adultos e os demais pacientes receberam alta hospitalar. Ontem, durante entrevista para o 18 horas, o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, falou que a comparação do nível do consumo de peixes com o número de casos tem uma relação mínima e ressaltou que não é menos preocupante. Conversamos com o biólogo Daniel Santos, que explicou mais sobre a rabdomiólise e falou sobre as possíveis causas da contaminação dos peixes. É uma doença que ainda não tem um diagnóstico definitivo do que causa, se é vírus, se é bactéria, né? Os estudiosos falam que é uma toxina, né? Que geralmente é feito por alimentos. No caso nosso aqui, desse surto aí, está sendo dito que está sendo feito através da alimentação dos peixes, né, da nossa região. Então, possa ser que os peixes tenham se contaminado da água, né, alguma água contaminada, alguma coisa assim. Pode ser de ingestão, de alimentação, de ração, que possa ter alguma coisa assim, pode ter contaminado, ou pode ser também pelo manuseio dele até chegar nas nossas mesas, né? O processo de refrigeração, manuseio correto, em locais corretos, adequados. Então pode ser esses fatores. Infelizmente, a gente fica sem saber enquanto nós não tivermos todas as definições, todos os estudos para dizer o que de fato é e de que forma foi contaminado. Então, o que eu sugiro é que não se faça mais a ingestão de alimentos, né, de peixes, né, nesse período, até que a gente saiba se é pela poluição da água, seja por poluição, por contaminação na alimentação dos peixes, ou se é pelo manuseio, né, pelo armazenamento, transporte desses peixes até a nós consumidores.
A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, Liane Souza, falou sobre a recomendação aos profissionais da saúde. A FVS, ela recomenda que os profissionais de saúde estejam em alerta para fazer o manejo clínico adequado dos pacientes com rabdomiólise. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, o Ministério Público do Amazonas investiga a falta de medicamentos, equipamentos e condições precárias de trabalho em unidades de saúde aqui de Manaus. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Agora vamos à previsão do tempo, hein? Hoje é terça-feira. Previsão do tempo para hoje à noite, também madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 92%. 6h34. 18 horas. Olha, de ontem para hoje, hein? O Rio Negro baixou mais 6 centímetros e agora o nível do Rio Negro é de 26 metros e 92 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas investiga a falta de medicamentos, equipamentos e condições precárias de trabalho em unidades de saúde de Manaus. Entre as unidades investigadas estão o SPA Redenção, a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Secom. Karime, o sindicato denuncia a existência de outras unidades onde o funcionamento também é precário. Vamos aos detalhes na reportagem de Odineia Araújo. No dia 25 de agosto, a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública abriu inquérito civil para investigar as denúncias da falta de medicamento, equipamentos e condições precárias de trabalho no SPA Redenção e nas fundações Secom e de Medicina Tropical. De acordo com a decisão da promotora Luiz-Sandra Xícharo de Menezes, as denúncias apontam a falta de equipamentos adequados para atender pacientes com Covid-19 nessas unidades. A promotoria informa que a Secretaria de Saúde do Amazonas não enviou resposta sobre as denúncias e, por isso, resolveu instaurar o inquérito. O Ministério Público determinou que tanto a SPA quanto as fundações se manifestem no prazo de 10 dias sobre essas denúncias, juntando documentos e fotos atuais dos equipamentos disponíveis para o tratamento da Covid. A presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde do Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que outras unidades de saúde do Estado enfrentam os mesmos problemas. É o caso do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, onde falta inclusive humanização tanto com os pacientes quanto com os trabalhadores. Ainda segundo a presidente do Sindisaúde, ano passado foram feitas várias denúncias na Defensoria Pública, além de assinaturas de TACs, que são os termos de ajustamento de conduta com a gestão de saúde do Estado e município, devido às dificuldades de trabalho na pandemia. Os representantes do Estado e município se comprometeram em dar pelo menos o mínimo de estrutura aos trabalhadores da saúde, mas governo e prefeitura têm tido dificuldades em cumprir os acordos, segundo Cleidinir Francisca. Tudo isso que o Ministério Público está apurando é verdade, tudo isso é verdade, inclusive em outras unidades também de saúde e outros hospitais. Nós tivemos um problema seríssimo em 2020, com muitas denúncias, reclamação dos trabalhadores da saúde com falta de insumos. A gente tem tido uma dificuldade muito grande para a própria gestão cumprir esse TAC, mas já existe um TAC a ser cumprido, termo de ajustamento de conduta, e até agora nós estamos tendo muita dificuldade. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que não existe falta de medicamentos nas unidades de saúde do Estado e que desde o início da atual gestão, o estoque de medicamentos foi ampliado, passando de 12% para 74%. A nota também informa que renovou os equipamentos das unidades da rede de saúde da capital e interior e que também está reformando as unidades de saúde da capital, como o 28 de agosto, que está sendo ampliado, os CAICs, a Policlínica Codajás e o Hemoan.
Segundo a nota, a SES também repassou ao interior mais de 250 milhões de reais do FAT, que é o Fundo de Fomento ao Turismo, para que as prefeituras invistam na reforma de hospitais. Odneia Araújo para o 18 horas. Mix. E o prefeito Davi Almeida anunciou medidas para a melhoria da mobilidade urbana de Manaus. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. Na manhã de hoje, o prefeito Davi Almeida anunciou durante um evento na sede da empresa Mardisa medidas para a melhoria do transporte coletivo em Manaus. Dentre elas, a aquisição de 30 novos ônibus intermediários, entre convencional e articulado, e 10 ônibus elétricos. Os ônibus poderão transportar até 100 passageiros com custo bastante acessível. Tem 14 metros de comprimento com até 5 portas e contará com a maior acessibilidade para pessoas com deficiências. A partir do fechamento do contrato, os ônibus vão ter de 90 a 120 dias para entrar em circulação na cidade. Vale lembrar que em abril deste ano, 42 novos ônibus foram integrados ao sistema de transporte coletivo na cidade. O prefeito Davi Almeida também falou que vai retornar com a fiscalização eletrônica em Manaus para evitar mais acidentes de trânsito, como tem acontecido. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas denuncia baixa qualidade da alimentação servida em escolas estaduais da Zona Leste aqui da capital, aqui de Manaus. Na denúncia enviada para o Ministério Público Federal, o sindicato informa péssima qualidade de carne moída servida. Olha aí, pois é, ainda segundo o sindicato, Carlão, os quilos de peito de frango comprados pela Secretaria de Educação do Estado nunca chegaram nas escolas. Vamos acompanhar mais detalhes desta história agora na reportagem de Odneia Araújo. As denúncias sobre a baixa qualidade da alimentação servida nas escolas estaduais da Coordenadoria Distrital de Educação, na Zona Leste de Manaus, foram encaminhadas ontem pelo Sinteam ao Ministério Público Federal. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, um servidor encaminhou ao Sinteam mensagens e imagens de um pacote de picadinho, carne moída, com peso na embalagem de 2,5 kg, mas ao ser descongelado e tratado, ou seja, tirado pele, sebo e gordura, o peso caiu para apenas 900 gramas. Em nosso canal, recebemos denúncias a respeito da má qualidade da merenda escolar, especificamente da carne e do picadinho, e como se trata de uma verba federal, encaminhamos para o MPF para que esse tome as providências necessárias. Também recebemos reclamações a respeito da falta de EPIs para os trabalhadores e já acionamos o Ministério Público do Trabalho, pois os trabalhadores merecem respeito e ter suas vidas e sua saúde preservada. Ainda conforme o Sinteam, foram enviados extratos do contrato entre a SEDUC e a empresa A Chaves Coimbra, referente à compra de mais de 60 mil quilos de peito de frango para atender o início do ano letivo em Manaus e interior, pelo período do dia 29 de junho a 29 de setembro. Só que esses peitos de frango nunca chegaram às unidades escolares da Zona Leste. Os trabalhadores das escolas da Zona Leste também denunciam a falta de material descartável como medida de biossegurança em plena pandemia, além de pratos e copos suficientes para atender a todos os alunos. Segundo a informação, as escolas com aproximadamente 800 alunos dispõem de apenas 100 pratos, colheres e copos. Além disso, o material que tem está com mais de 4 anos, o que é considerado impróprio para uso. O 18 horas questionou a Secretaria de Educação do Amazonas sobre a denúncia feita pelo Sinteam, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Então, teve agora há pouco uma coletiva em que foi apresentada uma reforma administrativa com algumas mudanças importantes. Vamos ter mudanças na estabilidade dos servidores públicos. Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos.
Respondendo a sua pergunta, Karime, a previsão é que não. Previsão porque o texto da PEC é preliminar, ainda vai passar por muitas revisões. Mas, por enquanto, o Poder Legislativo não vai mexer na estabilidade dos servidores públicos, porém, vai haver sim mudanças para os novos servidores, aqueles que vão ingressar no serviço público após a promulgação da PEC da reforma administrativa. A proposta de reforma foi apresentada hoje à tarde pelo relator da matéria, o deputado federal Arthur Maia. O acordo é que o relatório seja lido amanhã, com prazo de vistas concedido aos partidos, depois seja votado na segunda quinzena desse mês na comissão especial. E depois a PEC segue para o plenário, para a votação em 2 turnos. Essa reforma está sendo elaborada muito lentamente, em acordo com os partidos, para não haver obstrução durante esse trâmite legislativo. Na apresentação de hoje, o deputado Arthur Maia fez questão de ratificar que a reforma não vai mexer na estabilidade dos atuais servidores públicos e nem nos direitos adquiridos, como subsídios e gratificações. Mas, para os servidores novatos, vem mudanças importantes. Então, quem está estudando para concurso público tem que se ligar. O vínculo de experiência de 3 anos, que é previsto em lei, vai deixar de existir, dando lugar ao estágio probatório. O servidor vai ser submetido a 6 avaliações semestrais para ele conquistar a estabilidade do emprego. Outra novidade é a criação da avaliação de desempenho. Todos os servidores públicos da Ativa, da União, estados e municípios serão submetidos a avaliações de desempenho, que serão feitas pelos superiores na cadeia hierárquica. Isso vai ser obrigatório. Os tribunais de contas vão cobrar essas avaliações como item de controle externo e o resultado poderá influenciar, inclusive, em processos de exoneração. Sobre esse tema, essa questão da avaliação, ainda vai ser criada uma lei complementar para definir como vai ser esse sistema de avaliação e os mecanismos para evitar que não haja uso político ou criminoso desse sistema de avaliação. O deputado Arthur Maia também falou da reforma, que a reforma extingue o regime de contrato indeterminado, passando a existir somente os regimes de concurso público e de contrato temporário. Foi uma solicitação feita pelos estados e municípios. Vamos ouvir agora o relator e entender que mudança vai haver nesse sistema de contratação temporária e na forma como vai operar esse sistema, inclusive de avaliação dos servidores temporários. Vamos ouvir Arthur Maia. Estamos trazendo de uma maneira muito clara para o Brasil algo que é muito importante para os municípios, para os estados, que é uma realidade, mas que está desregulamentado, que são os contratos temporários. O governo propunha 4 vínculos na proposta original, que era o vínculo tradicional do concurso público, o vínculo de experiência, o contrato indeterminado e o contrato determinado. Nós tiramos o contrato indeterminado e tiramos o vínculo de experiência, mas mantivemos com o mesmo regime jurídico o contrato temporário e o concurso público. Então, esses pontos estão mantidos. Esse contrato temporário é muito importante, porque hoje ele já existe para prefeituras. Isso é importante também para dar flexibilidade ao serviço público e para qualificar o serviço público. Esse contrato temporário será feito mediante seleção simplificada nas prefeituras por um prazo, e esse prazo em que o cidadão for contratado não pode, ao longo desse contrato, ele ser demitido sem avaliação de desempenho. O contrato temporário também terá avaliação de desempenho. Essa é uma mudança profunda e estrutural no serviço público brasileiro. A gente acompanhou agora o deputado federal Arthur Maia, ele que é relator da reforma administrativa. Carlos Eduardo. Exatamente, eu separei esse ponto para vocês justamente porque em Manaus e no interior do Amazonas tem muito servidor público temporário. As prefeituras, o estado faz muita contratação, inclusive, principalmente na área de saúde, em regime temporário. Esse regime vai haver alteração
no escopo dele. Inclusive, os servidores poderão ser demitidos caso não se saiam bem nessa avaliação de desempenho, como ele falou. Vamos ficar atento nos próximos dias, ao longo que essa matéria vai evoluindo no Poder Legislativo, a gente vai dando as informações, porque essa PEC é muito importante, essa reforma administrativa. Para finalizar, Karime e Carlão, uma última notícia. O governo federal apresentou hoje à tarde também ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual, que define os gastos públicos para o ano que vem. Alguns pontos chamaram a atenção. Um deles é o valor do fundão eleitoral, que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro há alguns dias atrás. O governo sugere o valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Sugere, porque esse projeto ainda vai ser mexido pelo Poder Legislativo. O projeto também propõe reajuste do salário mínimo para R$ 1.169, aumento de 6,2%. Um aumento bem pequeno. O orçamento previsto para o Auxílio Brasil, que é o extinto Bolsa Família, que vai substituir o Bolsa Família, será o mesmo deste ano, de 34,7 bilhões. A meta de atendimento também será mantida, 14 milhões e 700 mil famílias. A expectativa do governo era ampliar o número de pessoas beneficiadas e aumentar em até 50% o valor pago a cada família, mas o projeto de orçamento não prevê espaço para isso. E para o serviço público, o projeto de lei orçamentária não prevê reajuste salarial para os servidores. Contudo, a pasta projeta 41.700 vagas para concursos públicos no próximo ano. Excelente notícia para quem está estudando. Volto com você, Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Bom trabalho, Carlos Eduardo. Até mais. Até amanhã. Agora 6h49, você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, em instantes aqui no 18 horas, hein? No Brasil, a inflação do aluguel já acumula alta de 16,75% neste ano. A saída pode ser reavaliar os aluguéis usando outros índices de reajuste. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para os indicadores econômicos desta terça-feira. O dólar fechou com menos 0,33%, cotado agora a R$ 5,17. O euro fechou o dia em menos 0,28%, cotado a R$ 6,10. O Bitcoin fechou também em baixa com menos 0,35%, cotado a R$ 245.443. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou a terça-feira em queda de 0,80% aos 118.781 pontos. E os analistas do mercado financeiro elevaram a projeção de alta da inflação no ano de 7,11% para 7,27%, segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. E para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, a projeção de alta para o ano foi reduzida de 5,27% para 5,22%. Para o ano que vem, foi mantida a expectativa de crescimento de 2%. E esta segunda-feira também foi divulgado outro índice, o Índice Geral de Preços, IGPM, que é a inflação do aluguel, que acumula alta de 31,12% em 12 meses. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. E assim como acontece no Brasil, aqui em Manaus, inquilinos e proprietários estão revendo a adoção desses índices para reajustar os contratos de aluguéis. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, variou 0,66% em agosto, contra 0,78% em julho, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM é considerado o índice da inflação do aluguel. Em 2021, o índice acumula alta de 16,75% e em 12 meses de 31,12%. Para se ter ideia, em agosto de 2020, o IGPM havia subido 2,74% e acumulava alta de 13,2% também em 12 meses. A FGV destaca que a desaceleração do índice poderia ser mais forte se o país não estivesse passando por uma das piores crises hídricas da sua história.
Mesmo assim, o resultado é uma notícia ruim para inquilinos de imóveis tanto residenciais quanto comerciais, já que o índice é o principal indexador usado para corrigir anualmente o valor dos aluguéis. Por isso, especialistas indicam negociar com o proprietário do imóvel um aumento mais em conta. Além disso, outra opção tem sido a troca do índice para referência nos contratos, como explica Rodrigo Viegas, diretor de uma imobiliária aqui em Manaus. O índice de reajuste do contrato de aluguel é o IGPM comumente conhecido, mas nada impede de se trocar o IGPM por outros índices, como IPCA, que é algo que vem sendo aplicado, não só aqui, como no resto do país também, como uma alternativa por conta dessa disparada, vamos dizer assim. E a gente percebe também muita negociação nos contratos. Esses novos contratos, principalmente sendo contratos comerciais, estão utilizando outros índices. Essa troca do IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, pelo IPCA, que é a inflação oficial do país, como indexador contratual, não vem acontecendo apenas nas locações em vigência. As imobiliárias já levam o assunto na mesa de negociação antes de fechar o contrato. Aluguéis de escritórios, mensalidades de cursos e academias e contratos entre indústria e fornecedores são outros que também utilizam largamente o índice da FGV nos contratos. Por isso, a indicação é que na hora de fazer um contrato novo ou renegociar o atual, seja considerado o uso de outros indexadores para a correção anual do aluguel, como o IPCA ou o INPC, outro índice de preço do IBGE, também voltado para o consumidor. Segundo Rodrigo Viegas, em Manaus tem se observado uma aceleração dos contratos de locação, especialmente os comerciais, e ele dá algumas orientações. A gente observa um aquecimento geral como um todo no mercado imobiliário. A gente aconselha que toda vez que você for fazer um contrato imobiliário, né, ele nunca é um contrato pontual, um contrato rápido. Então você observe no macro, seja uma locação, o índice, por exemplo, você não vai conseguir olhar o índice nesse mês, você vai olhar no acumulado geralmente. Em contrato de locação, a gente fala em 30 meses, por exemplo. Então o acumulado faz muita diferença. Até no financiamento imobiliário, você não fala em financiamento imobiliário com pagamento em 12 meses, são financiamentos longos, então você também precisa observar no macro. Então a nossa orientação é que você sempre observe no macro e observe sim que o mercado está aquecido, e aí você consegue nesse momento ainda fazer ótimos negócios. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O noticiário de hoje foi mais uma vez bastante negativo para a gestão do governador Wilson Lima. No primeiro ano da gestão dele, em 2019, o estado foi o único do Brasil a ter aumento na taxa de homicídios, segundo o Atlas da Violência. Nesse ano de 2021, o trabalhador do Amazonas sofreu a maior queda de renda média mensal do Brasil, de acordo com o IBGE. Para quem prometeu melhorar a segurança pública, os números do Atlas da Violência são muito graves. O número de homicídios cresceu na atual gestão, atingindo principalmente os homens mais jovens. No caso da queda da renda do trabalhador do Amazonas, ainda há o argumento da pandemia. O estado, segundo o IBGE, teve uma queda de 1,9% na taxa de desocupação dos trabalhadores, mas é muito pouco para quem tem o segundo maior índice da população trabalhando por conta própria por falta de emprego. As notícias mostram dois grandes problemas que o governador tem que enfrentar na sua tentativa de reeleição: a falta de segurança e de oportunidade de trabalho. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.